Queridos e amados irmãos e irmãs, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu amado, amados, nós estamos vivendo um tempo único. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos onde a mídia propaga um calhamaço, uma quantidade de informações que, se o ser humano, o homem comum, o homem natural, ele se debruçar sobre essas informações, seguramente ele vai se assustar. Mas nós, como crentes, como cristãos, nós sabemos, irmãos, que nada surpreende a Deus. Nada vem de uma maneira em que Deus não tenha conhecimento prévio e nem tenha dado a sua permissão, mediante a soberania, que é seu atributo sobre todas as coisas. Olhando a palavra do Senhor, e aqui eu quero fazer menção dela, para também a sua reflexão, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa palavra, durante muito tempo, ela não fez muito sentido para mim. Todas as coisas cooperam, mas como, de que forma? Certamente eu estava olhando o aspecto negativo de algumas coisas, né? Negativo sob o meu ponto de vista, obviamente, e estava tendo dificuldade em compreender como é que uma coisa ruim poderia contribuir para alguém, né? Mas aí eu estava meditando, refletindo a respeito dessa situação, assim como você também deve estar muito reflexivo nesses dias onde nós estamos em isolamento social, né? Como se convencionou chamar, em quarentena. E de repente nós observamos, amados, que tudo parou. E muitas coisas daquilo que nós atribuímos como necessárias, como importantes, deixou de ter sentido, né? Muitas coisas que nós confiávamos, né? Muitas coisas que nós atribuíamos como estando ao nosso poder fazer, deixou de assim ser, deixou de fazer sentido, né? Nós estamos hoje, como eu digo, enquanto comunidade, nós estamos nas nossas casas, confinados nas nossas casas, independente se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, independente se você poderia estar fazendo negócio ou não, se você é um empresário ou se você é um desempregado, você está confinado nas suas casas, você está limitado naquela sua capacidade do que você pode fazer, né? E isso, no meu entendimento espiritual, bíblico, é uma maneira de nós olharmos para nós mesmos, mediante aquilo que a palavra do Senhor nos instiga, nos orienta, nos exorta, amados. É uma maneira de nós olharmos, o homem, a humanidade, olhar para si mesmo, entender, enxergar a sua fragilidade, né? O homem é frágil, um vento, né? Um sopro de Deus, porque é permissão dele, todas essas coisas, né? Ele não perdeu o controle das coisas, ele tem o controle do tempo e da história nas suas mãos, e um sopro parou tudo,
Não precisou terremoto, não precisou tsunami, não precisou maremoto, não precisou vulcão. Um sopro de um vírus parou tudo, parou o mundo. O mundo está em pânico, né? Não somente regiões, cidades, mas países estão isolados, sem saber o que fazer, olhando para a medicina, olhando para a ciência e não encontra respostas. Então, é uma maneira de que nós, seres humanos, possamos olhar para dentro de nós mesmos e enxergarmos a nossa fragilidade, né? O que é que eu posso? Eu não posso nada. Eu estou limitado diante da minha fraqueza, diante da minha fragilidade, diante da minha pequenez. Estou parado, estou paralisado. O mundo está paralisado, né? Nós precisamos enxergar que nós evangélicos, nós crentes, nós temos tido uma oportunidade da parte do Senhor, enquanto igreja presente aqui na terra, igreja militante presente aqui na terra, uma oportunidade de nós podermos fazer a sua obra, que isso é privilégio. E cabe uma reflexão para cada um de nós, o que é que nós temos feito, né? Como nós temos preparado a vinda do Senhor, que é certa, a sua segunda vinda. De que maneira nós estamos sendo igreja? De que maneira nós estamos nos apresentando para esse mundo vil, esse mundo mau, esse mundo que perdeu-se em suas concupiscências, esse mundo que perdeu em seus devaneios e prazeres carnais, e com isso tem desobedecido, tem feito pouco caso da palavra do Senhor, tem feito pouco caso do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. O mundo tem zombado, o mundo tem falado palavras profanas, né? E nós, e a igreja? O que é que a igreja está fazendo com essa oportunidade? Ah, irmão, mas a igreja às vezes está ameaçada, a igreja está acuada. O apóstolo Paulo diz que ele pode estar prisioneiro. Ele, na oportunidade, quando escreveu essa palavra, ele estava prisioneiro. Ele dizia, eu posso estar prisioneiro, mas a palavra do Senhor, essa não está aprisionada. Não. Ninguém aprisiona a palavra de Deus. Ninguém aprisiona a igreja de Deus, no sentido de que ela cumpra o seu papel primordial, que é proclamar a verdade. Um outro aspecto que eu tenho meditado, que eu tenho refletido nesses últimos dias, né, esses últimos 3 dias, é a oportunidade que o Senhor tem nos dado enquanto igreja de ler mais a sua palavra. O que é que você está fazendo com essa oportunidade? Porque, de repente, fechou-se algumas portas, né? Você não pode estar circulando, você está limitado em fazer os seus negócios, você está limitado em fazer viagens, em ir ali, acolá, mas, por outro lado, abriu-se uma janela de oportunidade, de que eu e você possamos ler mais a sua palavra, meditar mais a sua palavra, oportunidade de estarmos orando ao Senhor, buscando. Nós precisamos reconhecer, e eu faço esse reconhecimento aqui, que nós temos negligenciado isso. Nós temos negligenciado a oração. E essa é uma oportunidade de nós fazermos isso, porque sabemos o quão precioso é estarmos próximos do nosso Senhor. Então, a igreja ela não deve se apavorar. A igreja entende que tudo terá um fim. Mas a igreja, por ser a noiva do Cordeiro, isso é uma palavra que vai direto ao coração daquele que tem convicção da sua salvação, aquele que creu nessa palavra, aquele que tem o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, aquele que creu verdadeiramente, de uma maneira genuína, que o sangue derramado na cruz do Calvário nos tornou justos, nos justificou diante do Deus Todo-Poderoso. E em assim sendo, nós não andamos mais como outrora, nós não vivemos mais como era, nós não somos mais o que éramos. Nós vivemos agora em novidade de vida, somos novas criaturas
E assim, se alguém está em Cristo, como Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, nova criatura é, e eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se nós cremos dessa forma, nós cremos que Deus, ele tem o controle, ele tem uma promessa, ele é fiel nas suas promessas, e essa promessa nos alcança. Então, que haja turbulência, que haja tempestades, nada disso deve nos tirar a paz interior. Essa paz interior nos dá segurança, nos dá a convicção de que a vitória final já está nos assegurada. Nos foi assegurada na cruz do Calvário. Aleluias, glória a Deus. Mas enquanto estivermos aqui, estaremos usufruindo dessa paz mediante tribulações. Mediante tribulações. Foi o próprio Senhor Jesus que avisou, preveniu os seus discípulos acerca disso. Olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Escrevendo, segundo escreveu João, no seu evangelho. O Senhor Jesus, ali a partir do versículo 14, ele dá palavras de conforto. O evangelho 14 de João, ele dá palavras de consolo, de conforto. Ele exorta os discípulos a confiar e a crer. Olha, virão tempos difíceis, mas eu não vos abandonarei. Essa palavra é para a igreja. E nós, enquanto igreja, precisamos nos fortalecer nela. Mesmo que as notícias sejam tenebrosas, sejam difíceis, e eu quero dizer para vocês, até porque eu trabalho na área de saúde, a gente tem assim algumas informações, e eu quero dizer para vocês assim, que sem querer ser alarmistas, mas nós precisamos nos preparar, porque o pior pode ainda estar por vir. Mas mesmo que isso venha a ocorrer, peço a Deus que eu esteja enganado, mas mesmo que isso venha a ocorrer, nós precisamos ter ciência de que o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. E aquilo que sobrevém à sua igreja, sobrevém para que a sua igreja se fortaleça, para que a sua igreja cresça, para que o evangelho cresça, para que a proclamação da verdade seja praticada de uma maneira com mais força, com mais eloquência, com mais amor, com mais autoridade espiritual do que até antes do que vinha fazendo. E assim, todos nós podermos nos deleitar, nos alegrar no Senhor. Nossa alegria está no Senhor, nossa esperança está no Senhor. Penso eu que o crente que ele está atribulado, ele está temeroso, ele está angustiado, ele tem colocado um pouco da sua esperança neste mundo, nas coisas desse mundo, né? Tem colocado a sua expectativa nos seus negócios, no dinheiro que ele investiu, né? Nas expectativas que ele tinha para esses dias, e elas estão sendo frustradas, né? Mas nós sabemos pela palavra que o homem, ele precisa ter a sua confiança depositada no Senhor. Ele sim é o nosso rochedo, ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza. Se ele diz que nós venceremos, se ele diz que nós já somos vencedores, se a sua palavra assim nos diz, nós precisamos olhar para adiante das circunstâncias, queridos. Adiante das circunstâncias. Nós não podemos ter o nosso olhar limitado nas circunstâncias, nas dificuldades com que estamos vivendo, não. Nós precisamos olhar além, porque a promessa do Senhor nos alcança enquanto igreja, além das circunstâncias. Ele prometeu que nós iríamos, prometeu à sua igreja que ela iria banquetear-se com ele na glória. Ele prometeu moradas para cada um de nós. E nós precisamos assim confiar. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades, nós precisamos perseverar nessa convicção, nessa confiança. Eu trago esta palavra depois de algumas reflexões, agora à noite, e quero compartilhar com você, meu irmão. Alegre-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor, creia que o Senhor é contigo, creia que o Senhor lhe conhece. O homem pode lhe conhecer por fora, mas Deus lhe conhece por dentro. Deus conhece a sua fraqueza, talvez, a sua fragilidade, a sua pequenez, a sua pouca fé, a sua angústia nesse momento.
mas a palavra dele é para que nós venhamos a confiar nas suas promessas. Todas as coisas cooperam. Então, se cooperam, Deus está trabalhando na minha vida neste momento de angústia para que eu seja amanhã, saia dessa crise mais fortalecido, mais servo, mais espiritual, mais santo, mais reflexivo e procurando viver mais a sua palavra. Que essa palavra possa ser aplicada em nossos corações. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.